Você sabia que existem 9 estilos de gestão e cada estilo de gestão tem um sabotador invisível que está travando a sua empresa? Você sabe que precisa faturar mais, você sabe que tem que fazer gestão de pessoas e você não consegue porque o seu sabotador está boicotando a sua empresa e você nem percebe. Por isso que é tão importante esse conteúdo. Fala meu irmão, fala minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Pedro Estivalho Oficial. Aqui é o canal para você se desenvolver como empreendedor. Mas faz o seguinte, antes de mais nada, já dá um like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Então vamos lá para esse conteúdo que é precioso, você precisa entender com calma. Então pega papel, pega a caneta para você anotar, assiste várias vezes para entrar em você, porque é um conceito totalmente novo para você aplicar na sua empresa. Existem 9 tipos de gestão. Cada tipo de gestão tem um sabotador, tem um radar e tem um dom. E geralmente as pessoas que não conhecem vivem se sabotando, é um sabotador invisível. Eu vou explicar cada um dos perfis e eu quero que você se encontre nesse perfil. É mais ou menos o seguinte, imagina como se fosse um teto de vidro. Aliás, esse conceito se chama teto de vidro mesmo. É porque você olha para o próximo nível, sabe que tem que chegar lá, quase consegue tocar, você consegue enxergar, mas não consegue quebrar, romper esse teto de vidro. Porque na verdade tem uma blindagem e essa blindagem é o seu sabotador. Vamos lá. Como é que é o perfil pacificador? Você é um gestor pacificador. Pedro, qual que é o melhor estilo aqui de gestão? Não, o melhor é o seu. Você tem um grande dom, que eu até chamo de superpoder, ou você tem um sabotador. Depende de qual nível de consciência você está vivendo. Vamos lá, o pacificador. O pacificador, ele tem o grande dom de dar soluções práticas para tudo. Ele consegue, inclusive, acabar com qualquer tipo de conflito. Ele consegue entender o que essa pessoa está querendo, essa outra pessoa, e dar uma solução que serve para as duas. E é uma pessoa muito focada na equipe. Ele sempre vai prezar pelo consenso da equipe. Mas qual que é o grande sabotador dele? Na trava emocional dele, ele adora evitar conflito. A qualquer custo ele evita conflito. Então, ele não vai conseguir dar feedbacks mais pesados, mais duros para os funcionários dele. Ele vai evitar todo tipo de conflito. Se alguém não está batendo uma meta ou se tem alguma coisa assim, ele vai preferir não falar nada. Por conta que ele foge léguas de qualquer tipo de conflito. E aí a equipe deixa de crescer por conta disso. E o perfeccionista? O perfeccionista é que ele faz microgerenciamento de tudo. Ele não confia em ninguém. Todo mundo precisa reportar para ele, passar tudo para ele, porque ele quer ver tudo, ele quer controlar tudo. Ele vira o gargalo da própria empresa. Qual que é o grande dom dele? O grande dom dele é ter uma empresa com nível de excelência acima da média, porque ele preza pela excelência. Se ele vive o dom dele, ele vai ter uma empresa com nível de perfeccionismo muito alto, mas ele vai aprender a delegar e confiar nas pessoas. Só que concorda comigo que o sabotador dele pode travar a empresa? Vou dar um exemplo. Ele fala assim, ó, esse ano eu vou triplicar de tamanho. Tá? Porque ele quer na parte racional dele, que o sabotador está na parte emocional, na parte racional ele fala, eu vou triplicar de tamanho. Só que para triplicar de tamanho, ele vai ter que ter alguém no financeiro pagando as contas da empresa dele. Ele vai estar tão grande que ele não dá conta de pagar tudo. Ele vai ter que ter pessoas fazendo coisas que ele não vai conseguir controlar diretamente. Então o que ele faz? A hora que ele percebe que está perdendo o controle sobre as pessoas, que ele adora controlar as pessoas, ele começa a se sabotar para a empresa não crescer. Porque tudo tem que passar pela mão dele. Se não tem um problema, ele vai arrumar um problema, porque ele adora ficar resolvendo problema o dia inteiro. Ele é um solucionador de problema e se não tem problema, ele vai arrumar. Próximo aqui, o prestativo. O prestativo, o grande dom é ajudar as pessoas. Ele tem um senso de entender o que as pessoas precisam para servir as pessoas. Isso é um grande dom. Você imagina ter um chefe, um conceito de gestão onde as pessoas são mais importantes, onde você consegue saber a necessidade de servir, liderança servidora. Tem até livros sobre isso. Só que na trava emocional, lá no sabotador dele, o que ele vai fazer? Ele vai mendigar o amor da equipe. Ou seja, ele vai ficar refém da equipe porque ele tem receio de magoar. Por exemplo, se tem alguém que não está conseguindo bater meta e ele está vivendo o sabotador dele, ele é capaz de passar a mão na cabeça porque, coitado, mas importante, ele não está sentindo bem, está com algum problema, quer ir embora. É assim que ele vai tratar. Ou seja, como é que uma empresa vai crescer dessa forma? Eu quero que você já comece a se identificar aí qual que é o estilo de gestão que você tem. Realizador. Essa pessoa aqui, ele é focado em metas e resultados.
Você imagina uma pessoa que ele para pensar, está sempre pensando em como bater a meta. Isso é maravilhoso para uma empresa crescer. Só que na trava emocional dele, ele vai acabar usando as pessoas para conseguir bater a meta que ele tem, a meta que ele estipulou para a empresa dele. Então é mais ou menos o seguinte, ele acha que para ser amado, ele precisa ter sucesso. Então ele vai buscar o sucesso a qualquer custo, mesmo que precise passar por cima das pessoas, quando está vivendo o sabotador. Só que a longo prazo, o que vai acontecer? Ele vai ficar sozinho, porque ele usa as pessoas para bater as metas. O próximo aqui é o exclusivo. O exclusivo ele tem o grande dom de criatividade. Ele consegue olhar uma situação, ver o que está faltando para melhorar e vai ali e cria uma situação, uma solução exclusiva para aquele problema. Só que na trave emocional dele, no sabotador, sempre ele vai achar que está faltando alguma coisa, nunca está bom. E ele cria uma grande sensação de desânimo para a equipe, porque imagina só um chefe que nunca está bom, sempre está faltando algo. A equipe fica desanimada, fala, não adianta, não adianta eu me esforçar, eu vou fazer aqui porque sempre está faltando alguma coisa. Tá se achando aí, meu irmão, minha irmã? Como é que tá? Eu tenho certeza que já começou a se identificar. E mais uma coisa, todo mundo tem um pouco de cada isso aqui, agora tem um deles que é mais você, ou seja, 80% da sua personalidade, do seu traço de personalidade é um desses aqui. E os outros são um pouco mais fracos. Observador. Observador é aquela pessoa que é ávida por informação. Ele adora informação. O radar dele é sempre buscando informação. Porque ele acha o seguinte, se ele pode entender, ele pode resolver. Então ele busca muita informação. Só que é uma pessoa que na trave emocional, ele se afasta das pessoas. Aquela pessoa que adora ficar atrás do computador pesquisando dados e informação. E o que acontece? Se ele está vivendo o sabotador dele, ele vai criar uma equipe impessoal. Uma equipe que não tem conexão uma com as outras pessoas. E isso não funciona. Uma equipe dessa a longo prazo vai ficar muito distante e fria. Porque ele é assim. Inclusive ele precisa, durante o dia, de um tempo para ficar sozinho. Ele não suporta ficar sempre com muito barulho, muita gente perto dele. Esse é o observador. Você percebe que se você montar uma equipe com pessoas de diferentes tipos de perfil, você consegue ter uma equipe completa? Vamos lá, vamos até aqui. Você imagina você ter na equipe um observador, que é a pessoa da análise do planejamento. Você tem uma pessoa prestativa, que foca muito nas pessoas. Você tem um realizador, gosta de bater resultado, você tem um perfeccionista que preza pela excelência e um pacificador que preza pelo consenso comum. Olha só quando você precisa de cada dom, de cada perfil. É por isso que nós não conseguimos montar uma empresa sozinho. Uma empresa que vai crescer de verdade depende de uma equipe focada, cada um conhecendo quem ele é, cada um conhecendo qual que é o perfil de comportamento dele, qual que é o grande dom e o sabotador. E você, empresário, é o responsável por isso. Você precisa conhecer cada pessoa da sua equipe, extrair o melhor de cada um e mostrar para elas quando elas estão se sabotando. Vamos para o próximo aqui. Cauteloso. O cauteloso, ele sempre vai agir de forma planejada. Qual que é o grande dom? Enxergar o risco que existe nas coisas. Ele consegue, a cabeça dele é focada em onde está o risco. Só que isso em excesso, quando ele vai para o sabotador dele, ele age com medo. Sempre está na dúvida, sempre com decisão, sempre com medo. E isso trava e torna uma empresa lenta. Entusiasta. Entusiasta é o seguinte, é a pessoa do ânimo, e vamos lá, muito visionário, sempre com novas ideias. Só que na trave emocional dele, ele é tão visionário, tem tantas ideias, que eu chamo ele de bússola quebrada ou GPS quebrado. Porque cada dia que ele chega na empresa, ele vem com uma novidade. Cada dia que ele chega na empresa, ele vem com uma direção. Ele fala assim, meu Deus do céu, mas ontem ele falou que era outra coisa, hoje ele veio com uma ideia nova, não deu nem tempo de implementar ainda. Mas no dom, essa pessoa traz muita novidade de vida para a empresa. Traz muito entusiasmo, aliás, entusiasmado quer dizer cheio de Deus. Tá? Enquanto alguns perfis na trava podem causar desânimo, que desânimo é sem alma, desanimado é sem alma, entusiasmado é cheio de Deus. E você concorda que você precisa desse dom na sua empresa também? E depois o confrontador. O confrontador é o seguinte, é aquela pessoa que tem uma energia muito acima da média. E o grande dom dele é buscar sempre ações grandiosas. Tudo que ele vai fazer, ele vai pensar de forma muito grande. Só que daí na trave emocional dele, ele vai se tornar um megalomaníaco. Está indo bem naquele ritmo que já é acelerado, só que ele não se conforma no sabotador dele, ele vai criar algo que é praticamente impossível de administrar e vai criar um caos na empresa. Não, mas cara, já está indo muito bem assim, está grande demais.
Eu tenho, por exemplo, um cliente meu, da área de logística, ele tem esse perfil. Ele estava com 180 lojas na época. Ele falou, Pedro, eu vou colocar aqui um grupo de investidor e em um ano eu vou chegar a 450 lojas. Eu falei, cara, para pensar, você já está crescendo muito rápido, já de forma orgânica. Para que você vai colocar um investidor que vai te acelerar mais? Não, eu preciso entrar em cada município, eu preciso expandir rápido. Eu falei, não precisa, você já está crescendo muito rápido. Mas, como ele estava no sabotador dele, ele foi para cima disso. Ele abriu, em um ano, 54 lojas, além das 200 que ele tinha. Um ano tem 53 semanas. Ele abriu uma loja por semana. Ele quebrou. É impossível você achar 53 gerentes espalhados pelo Brasil para administrar sua loja. As pessoas começaram a roubar ele, ele não tinha vínculo com os gerentes e uma falta de administração incrível, ele quebrou. Porque na verdade ele podia crescer, ele tem ações grandiosas, mas o sabotador dele leva para ser megalomaníaco. Eu espero que você tenha se reconhecido aqui. Eu passei de forma muito resumida tudo para você. Tudo. Mas eu quero que você comece a entender sobre isso. Me acompanha mais aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou começar a detalhar mais cada perfil desse para você entender como é que o seu radar funciona, como é que você ativa o seu dom. Porque na verdade o seu sabotador é uma grande trava emocional que você tem dentro de você e precisa ser tratado. Inclusive no DNA Day, eu trato você, empresário. Você vai descobrir qual que é essa trava emocional, por que você está se sabotando e o mais importante, como tratar isso. É assim que você vai sair do DNA Day. E depois do Método Infinity. O Método Infinity, você vai, além de saber usar tudo isso, como você aplica as mais modernas técnicas de gestão na sua empresa, junto com princípios cristãos. Gostou do vídeo? Então se inscreve aqui, dá um like, ativa o sininho, escreve aqui embaixo para mim, eu quero saber qual que é o seu perfil, consigo identificar? Escreve para mim que eu quero saber, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.